Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 24, versículo 23. Só para contextualizar o texto que nós vamos ler, nós vimos o início do capítulo 24, quando Abraão dá uma missão para o seu servo, Eliezer, e aí Eliezer sai de casa com uma comitiva, alguns homens e também animais, e Eliezer faz uma oração ao Senhor. E nesta oração ele também ele pede uma prova de Deus, e aí ele estabelece as condições. A moça que chegasse ali para pegar água no poço e oferecesse água para ele, e também se oferecesse para dar água aos animais, aos camelos, seria essa a jovem que o Senhor teria escolhido para Isaque. Acontece exatamente como ele tinha orado, como ele tinha pedido a Deus. E agora chegamos no versículo 23 e vamos ver o restante do desenrolar da história. Versículo 23. No versículo 22, o Eliezer está presenteando aqui a Rebeca com pulseiras de ouro e também um adorno que era colocado no nariz. Então vamos para o versículo 23. Em seguida, ou seja, depois de ter dado os adornos de ouro para ela, Eliezer perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou ao Senhor. Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. Antes de continuarmos a leitura, isso aqui é só para fazer a introdução ao texto, vamos orar e pedir a direção de Deus, amém? Senhor, pedimos que Tu estejas falando conosco nesta noite, que Tu tragas a edificação para a nossa vida e transformação também, meu Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um de nós e nos conduzindo conforme a tua vontade, meu Senhor, de tal modo que todo o Teu propósito, todos os Teus planos se concretizem na nossa vida. Fala conosco, nos orienta, nos dirige, concede-nos sensibilidade, meu Senhor, para percebermos as verdades que Tu queres compartilhar conosco. Nos ensina, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então veja bem, né? Voltando aqui para o versículo 23. Eliezer diz para a moça: por favor, diga quem é o seu pai. E nós vamos ver aqui algo interessante sobre o pai de Rebeca. Eu não sei se vocês notaram, porque como ela mesma vai responder, ela é filha de Betuel, ok? Filha de Betuel. Mas você vai observar que esse Betuel não aparece em nada durante toda a negociação que o Eliezer faz com a família. Você vai observar que quem toma a frente de tudo é Labão. Então, fica aqui uma interrogação. Afinal, o que aconteceu com Betuel?
Vamos chegar lá. Então ela disse que era filha de Betuel, no versículo 24, filho de Milca e de Naor. Ela disse também que na casa dela havia lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então não era uma família pobre. Para ter uma casa espaçosa assim, havia vários camelos, havia comida bastante para os camelos e também havia lugar para hospedar aqueles homens. Não esqueça que Eliezer não estava sozinho. Ele tinha consigo uma comitiva, tá certo? Ninguém viajava sozinho naquela época, levando coisas de ouro, coisas preciosas. Ninguém fazia isso, porque era muito comum haver nas estradas, como era uma área muito deserta e longa também, então era comum haver nas estradas os salteadores. Então não pense que ladrão é uma novidade só para a nossa época, não. Sempre existiram ladrões e salteadores, sempre existiram. Então, por cautela, as pessoas não viajavam sozinhas. Elas viajavam quase sempre em comitiva. Elas procuravam irem juntas para quando faziam um deslocamento assim. Então, continuando, versículo 25, ela diz: na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Versículo 26, então o homem se ajoelhou, esse homem é o Eliezer, o funcionário de Abraão. O homem se ajoelhou e adorou ao Senhor. Falamos sobre isso, né? A importância de nós entendermos que quando somos bem-sucedidos, isso diz respeito à graça e misericórdia de Deus para conosco. E temos que aprender a agradecer a Deus, adorar a Deus, louvar ao Senhor pelas nossas vitórias, porque sabemos que as nossas vitórias, ainda que sejam nossas vitórias, mas elas nos são concedidas pelo Senhor. Hoje as pessoas vivem como se elas fossem totalmente capazes. E aquela coisa que a gente às vezes diz: não, tudo que eu consegui foi pelo meu trabalho, foi pelo meu esforço, foi pela minha dedicação. Não é verdade. A gente, mesmo quando não conhecemos a Deus e não cremos em Deus, mas a palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do Senhor, ok? Bênção vem do Senhor, não é só do nosso esforço, porque você pode se matar de trabalhar, como acontece com muitas pessoas, e não ter nenhum resultado positivo. Então você pensar que tudo aquilo que você obtém, tudo aquilo que você tem é porque você lutou, isso não é 100% verdade. Ok, é claro, você lutou, você fez sua parte, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Isso aqui é um princípio. Em outras palavras, se Deus não abençoar, por mais que você se dedique, por mais que você se esforce, por mais que você dê o máximo de si, não vai dar certo, não vai funcionar, ok? Então, Eliezer, reconhecendo isso, ele de imediato se ajoelha e adora a Deus, agradecendo ao Senhor, porque sua missão estava prestes a se cumprir. Agora, ele inclusive já fez toda a parte dele, agora estava dependendo só da moça. A parte dele ele fez, agora dependia de Rebeca. E no versículo 27 ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. Versículo 28,
A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Por que não diz ela foi correndo para a casa do seu pai? Porque se você observar na cultura judaica, tudo era centrado no pai, ok? Era uma cultura muito masculina. Era a casa de Betuel. Mas aqui ela menciona a mãe. Estou fazendo suspense, né, com vocês sobre Betuel, mas continue no suspense. Lá na frente a gente vai tentar explicar isso para você. Rebeca tinha um irmão. Observe uma coisa, ela foi para casa e deu notícia para quem? Para quem? Para a mãe. Agora observe o que diz o versículo 29, que é 29 e 30. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Aparece então alguém que vai ficar famoso no livro de Gênesis, Labão. Quem é Labão? O mesmo que se tornou patrão de Jacó e foi explorado de todas as formas possíveis. Labão era um espertalhão. E pode observar que parece que aqui é de nascença esse mal, né? Porque a Rebeca chega em casa, fala sobre o que aconteceu para a mãe, mas o Labão observa logo. Rapaz, minha irmã voltou com ouro. O que foi que aconteceu? Então Labão observa logo que a irmã estava coberta de ouro, porque Labão não podia ver dinheiro. Labão era extremamente interesseiro. Tudo aquilo em que ele visse qualquer oportunidade de tirar vantagem, ele não perdia a chance de modo algum. Parece alguns irmãos, né, que a gente tem, tanto da igreja como também na família, né? Sempre tem um Labão na família, não tem? Não tem aquele que se acha o esperto, o mais esperto de todos e que não perde tempo. Observe bem que ele toma a iniciativa. Ele não pergunta à mãe o que faz, se chama o homem. Mãe, eu posso trazê-lo para casa. Ele não pergunta a ninguém. Na hora que ele vê a oportunidade de vantagem para si, ele se manda e vai atrás do empregado de Abraão. Versículo 31, Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. É tipo o bajulador, né? Homem abençoado por Deus. Abençoado por Deus assim, tu tá cheio da grana, vem cá que eu quero conversar contigo. Vamos para casa, de imediato. Não é isso? Então, você tem que ter muito cuidado, viu? Não falta na vida Labão. Esse tipo de gente sempre aparece quando tudo está bem e desaparece quando você não tem mais nada. E quase sempre ele desaparece com o que você possuía. Tá certo? Porque esse pessoal tem uma facilidade incrível de enganar os outros, tirar proveito, e ele consegue fazer uma mágica, transportar o que é seu para o que é dele. Quando você menos espera. Tenha muito cuidado quando você conviver com gente assim. E só conviva com gente assim se não tiver a opção. Porque o conselho que eu lhe dou é: se você perceber de longe que determinada pessoa tem alguma genética, algum cromossomo de Labão, você se mande. Fique longe desse tipo de gente, porque esse tipo de gente
não vale a pena andar com ele, com certeza você vai ter prejuízo. Entendeu? Com certeza você vai ter prejuízo. Ele tira tudo que você tem quando você está na pior, ele vai embora e deixa você passar necessidade, morrer sozinho, e ele não está nem aí para você. O interesse dele é pecuniário, financeiro. Essas pessoas não são amigas verdadeiras. Elas não são sua amiga. Elas são amigas do seu dinheiro, daquilo que você possui. E você tem que aprender a identificar essas pessoas. Tá certo? Então Labão chega logo com toda a lábia. Venha comigo, homem abençoado pelo Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também um lugar para os camelos. Preparou? Espera aí. A irmã chega com as pulseiras de ouro. Ele vê as pulseiras de ouro no braço da irmã, sai correndo. Como é que ele está dizendo que preparou a casa? A não ser que ele tenha dado ordem para os empregados para que ajeitasse a casa, ou então era só lero mesmo, era lábia para ganhar o Eliezer. Certo? Era lábia. Esse pessoal tem uma lábia louca, mentem com uma facilidade incrível. Características dos Labãos da vida. Eles sempre estão interessados em algo que é seu. Eles mentem com muita facilidade, eles falam palavras que lhe agradam, eles sabem exatamente o que lhe agrada, e ele sempre está pensando nele, não em você. Então não pense que esse tipo de gente é gente amiga. Não, são pessoas que se comportam como amigos, mas no fundo, talvez sejam ou se tornem seus piores inimigos, ok? Versículo 32. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para o empregado de Abraão e os seus companheiros. Se alguém tinha dúvida até agora daquilo que eu falei, que Eliezer não tinha ido sozinho, havia uma comitiva, eram vários homens, vários camelos, vários animais. Então está aqui a comprovação. Diz aqui, o empregado de Abraão e os seus companheiros, ok? Até porque a função, você pode perceber que a função de Eliezer, no contexto da família de Abraão, ele não era exatamente um empregado, ou pelo menos um empregado comum. Ele era um mordomo dos bens de Abraão. E geralmente essas pessoas, eles deviam obediência ao dono da casa, aos patrões, mas eles também eram chefes de outros funcionários, de outros empregados. Então ele estava numa posição privilegiada, uma posição intermediária entre o dono da casa e os demais empregados, ok? Então, Eliezer estava com os seus companheiros e Labão trouxe água para lavar os pés, tanto de Labão, como também dos demais homens que estavam, tanto de Eliezer como também dos demais homens que estavam nessa viagem, nessa peregrinação, juntamente com Eliezer. Mas presta atenção, aqui não diz que Labão lavou os pés dos homens. Disse que ele cedeu água para que os homens lavassem os pés, ok? Porque esse pessoal que só pensa em si, eles nunca vão ter atitude de lavar os pés de ninguém, não. Eles querem ter os próprios pés lavados pelos outros, tá certo? Eles não têm essa atitude de servo.
eles têm aquela atitude de se servir dos outros, mas não de servir aos outros. E não confunda, servir-se dos outros é totalmente diferente de servir aos outros. Versículo 33. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Olha, irmãos, não foi à toa que Abraão elegeu esse rapaz como o mordomo da casa dele. Não foi à toa que Abraão considerou que ao morrer, toda a sua herança, toda a sua riqueza iria para ele. Esse era um cara extremamente respeitado, o Eliezer. Abraão não iria confiar a qualquer um a tarefa tão complexa, tão difícil que ele recebeu, Eliezer recebeu, e principalmente de escolher uma esposa para o filho de Abraão. E aí tem algumas coisas que eu não entendo. Por que sai Eliezer de casa para procurar uma esposa para o filho de Abraão, Isaque? Ele vai com os empregados e o Isaque fica em casa. Não entendo bem isso não. O Isaque fica em casa e o empregado é que vai escolher a esposa para ele. Eu não tenho nenhuma informação de que isso fazia parte da cultura, não. Tem alguma coisa que meio estranha nos comportamentos do nosso amigo Isaque. Não é muito comum um homem deixar que outro homem escolha uma mulher para ele, não. Meio estranho, né? E eu vejo aqui que o Eliezer era tão íntimo da família, era tão íntimo na casa de Abraão, tinha uma posição tão elevada, que o cara recebe a grande tarefa de escolher uma mulher para Isaque. Ou seja, ele era tão íntimo da família, que pelo jeito, que Abraão considerou que ele saberia até mesmo qual seria o gosto de Isaque. Então, não era à toa que, caso não tivesse nascido o Isaque, ele se tornaria herdeiro de Abraão. Ele era uma pessoa de muita confiança, muito íntimo, um cara muito sério, porque em todo o comportamento dele a gente vê que ele age com dignidade, mas ele também tinha uma seriedade, ele tinha uma postura de vida que dava a Abraão confiança suficiente para que Abraão depositasse tanta confiança, respeito e expectativa nele. Às vezes a gente vê irmãos reclamando: ai, meu patrão, não sei, acho que ele não gosta de mim, acho que ele não confia em mim. Aliás, não precisa nem ir no patrão, não. Às vezes dentro da igreja mesmo, alguns irmãos: o pastor não confia em mim, o pastor, quando vai fazer alguma coisa, só chama o fulano, nunca me chama. Isso acontece também dentro de casa, numa família. O papai só chama o fulano, mas não me chama. Será por acaso? Porque, veja bem, respeito e credibilidade, isso aí é algo que se conquista. E a gente conquista com o tempo e também dependendo ou de acordo com as posturas que nós temos. À medida que você age corretamente, você é avaliado conforme as escolhas certas e só então as pessoas darão a você credibilidade suficiente para confiar naquilo que você faz. A ponto de que Eliezer recebe essa atribuição e é ele que decide e não tem ninguém para considerar, avaliar ou fiscalizar a decisão dele. Abraão pensou assim: eu não tenho dificuldade em colocar a coisa mais importante para mim do que
a escolha de uma esposa para o meu filho, eu não tenho dificuldade em colocar uma decisão tão séria nas mãos de Eliezer. Eu tenho certeza que ele vai se garantir. Eu tenho certeza que ele vai fazer o certo. Mas por que Abraão tinha essa confiabilidade? Por que Abraão tinha essa certeza? Porque, sem dúvida, na caminhada ele já tinha entregado várias responsabilidades em várias situações para Eliezer, e Eliezer se saiu bem. Eliezer foi aprovado. E aí tem gente que reclama: por que o pastor não deixou fazer isso? Por que papai não confia em mim? Por que meu patrão, meu chefe, não confia em mim? Como é que ele vai confiar? Às vezes que ele confiou, você fez besteira. Você não fez por onde merecer confiança. Entenderam? Então esse negócio de ficar murmurando e reclamando: por que meus líderes ou meu chefe não me valoriza, não me reconhece, não me respeita, pode ter certeza que você provavelmente deu motivo. Porque às vezes que ele tentou, e eu digo uma coisa para você: quando a gente ocupa uma posição de liderança, quando a gente ocupa uma posição de chefia, alguns irmãos que estão aqui, que já exerceram essa posição, vão respaldar plenamente o que eu digo. Quando a gente ocupa uma posição de chefia, olha, a coisa que a gente mais sonha e mais deseja é ter pessoas da nossa máxima confiança ao lado da gente. Então, às vezes a gente reclama e diz: meu chefe não confia em mim. Olha, todo chefe gostaria muito de confiar plenamente nas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, ou sob a sua autoridade. Isso é uma maravilha para um chefe. Eu acho uma bênção eu vou tirar 15 dias de férias e saio tranquilo, nem me preocupo, nem olho para trás, tomo um banhozinho de praia sem nem me lembrar que tem a igreja, porque eu sei que a pessoa que eu deixei lá realmente vai dar conta do recado. Ou faz o mesmo que eu faria, ou faz melhor. Mas se o chefe faz esse teste, e aí a pessoa é reprovada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o chefe pouco provavelmente irá tirar férias de novo, e se tirar, pode saber que não é você que ele vai deixar no comando. Por quê? Porque você não fez por onde merecer. Concorda comigo? Olha, irmãos, ninguém, a não ser que seja alguma pessoa perturbada do juízo, neurótica, algum problema assim, mas ninguém gosta de não confiar nos outros. Muito pelo contrário. Coisa que dá mais tranquilidade e alegria, prazer para a gente, é a gente saber que tem ao lado da gente pessoas em quem a gente pode confiar 100%. Eu posso dormir sossegado, porque eu sei que tenho pessoas ao meu lado que vão dar conta do recado. Eu não preciso perder a noite de sono. Rapaz, isso é a coisa que os chefes, as pessoas que ocupam posição de chefia ou de liderança, mais desejam, mais sonham, é ter ali ao seu lado pessoas plenamente confiáveis. Então, às vezes, a pessoa que está ao nosso lado, numa situação de funcionário, liderado, seja lá o que for a expressão, independente de qual contexto, seja o contexto religioso ou o contexto secular. Pois bem, seja qual for o contexto, todo mundo adora trabalhar tendo pessoas plenamente confiáveis ao seu lado. Então, quando
você vir que o chefe, seu líder, não tem confiança nenhuma em você, pode saber que o problema não é só com ele. Porque geralmente quando a gente convive com pessoas que não confiam na gente, a gente quer botar a culpa na pessoa. A gente nunca quer assumir o fato de que a gente deveria pensar assim: o que foi que eu fiz de errado para o meu chefe não confiar em mim? Onde foi que eu pisei na bola que meu pastor não confia em mim? Isso não é por acaso. Concorda? Não é por acaso. Mas Eliezer era um cara que tanto ele sabia estar debaixo de autoridade e se comportava com dignidade quando estava debaixo de autoridade, como também ele era uma pessoa que quando estava no comando, ele dava conta do recado. E observa aqui, essa frase tem muito a nos dizer. Versículo 33. Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Me diga quantos funcionários, liderados, empregados, seja lá qual for o nome, quantos têm essa postura? A maioria das pessoas prioriza o prazer e negligencia o dever. Mas aqui está um homem que abre mão do prazer, e não era só um prazer, era uma necessidade. Eu imagino aquele homem nessa viagem, uma viagem dessa durava dias, no deserto, comendo coisa de outro dia, ou só Deus sabe o que eles comiam nesse percurso. Aí o cara chega agora, está diante de um banquete. Ele é reconhecido e recebido como um cara rico, alguém especial. E aí o pessoal serve a mesa, coloca o banquete e ele diz: não, banquete agora não. Eu tenho uma missão a cumprir. Eu tenho um dever. Depois que eu concluir meu dever, aí eu aceito o banquete. Então, queridos, isso aqui mostra o caráter de Eliezer, a postura de Eliezer. Então, meu irmão, para de reclamar se as pessoas não confiam em você. Procura se avaliar e ver. Será que não fui eu que dei motivo? Porque, a não ser que tenha alguma perturbação de juízo, tem gente assim também, chefes assim, mas os chefes não deixam de confiar numa pessoa gratuitamente. A pior coisa é a gente fazer um trabalho que depende dos outros, você não tem como fazer sozinho, e aí você põe expectativa sobre determinadas pessoas e elas não correspondem, porque são negligentes, porque elas não entendem que o dever tem que estar antes do prazer. Vocês se lembram de alguém mais assim? Uma situação muito, muito parecida? Hein? Jesus, conversando com a mulher samaritana, meio-dia, eles estavam indo para Jerusalém, passa por Samaria, Jesus estava cansado, senta na beira de um poço, com fome também. Ele diz para os discípulos dele: vão lá e comprem comida. E aí, daqui a pouco, os discípulos chegam com a comida. Ele está conversando com a mulher samaritana e os discípulos dizem: mestre, coma. Aí ele diz: eu tenho uma comida para comer que não é desse mundo. Em outras palavras, não é minha prioridade agora comer. Estou com fome, mas eu vou sacrificar isso para saciar a fome que essa mulher tem de Deus. Mas
Hoje está fácil encontrar pessoas assim, honradas, com essa dignidade, com esse comprometimento com sua missão, seu dever, suas responsabilidades. É comum se encontrar gente assim hoje? Não. Tudo que você propõe para alguém fazer, a primeira coisa que as pessoas pensam é: o que é que eu ganho com isso? E depois não sabe por quê. Elas não são valorizadas pelo seu líder. É por isso. Você não mostra dignidade. Ele diz: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Aí Labão disse: fale, homem. Versículo 34. Então Eliezer disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão, o Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. Eliezer sabe, ele tem o conceito correto de que prosperidade é bênção de Deus e é resultado de compromisso sério com Deus. A pessoa obedecer de fato. Hoje as igrejas falam muito sobre prosperidade. Prosperidade para cá, prosperidade para lá, prosperidade não sei o quê. A Bíblia não é contra prosperidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A prosperidade é uma consequência, é um prêmio, é um fruto de gente que vive uma vida com responsabilidade. Olha, irresponsável não prospera. Não prospera. Ele pode até se apossar da riqueza dos outros, ele rouba, ele usurpa, mas prosperar, ele não prospera. Certo? Não é prosperidade isso. Então, muitas vezes as pessoas querem assim, eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero passar pelos trâmites espirituais para que eu possa chegar a esse nível de ser plenamente abençoado por Deus. Todos nós queremos medalha, mas não queremos se arriscar. Medalha é dada para heróis, para conquistadores. Qual foi o ato heróico que você fez na sua vida para querer medalha? O que foi que você se esforçou para conquistar, para querer medalha? E alguns ainda querem desfilar com medalha que ganharam dos outros. Ou então compra uma medalha, pendura no pescoço e diz: é minha, eu ganhei. Não adianta você estar querendo se apossar da bênção dos outros. Se não é sua, não é sua. Então, queridos, nós temos que entender isso. Nós temos, infelizmente, nas igrejas, péssimos funcionários e missionários também, ruins, e que querem desfrutar de toda a bênção e de toda a graça do Senhor. Não funciona assim. Entendeu? Não funciona assim. Viva com dignidade, responsabilidade. Aí você pode pedir a Deus a prosperidade. Mas não pense que você vai fazer qualquer porcaria e Deus vai lhe recompensar, não. Recompensa é para quem faz bem e faz o melhor. E faz o que tem que fazer. Não é só um faz de conta, não. Irmãos, elogio é resultado de um bem feito. Aí, preste atenção, porque existe a palavra bem feito, de onde deriva a palavra benfeitoria, e existe a expressão bem feito. Não é a mesma coisa. Mas olha, como é que você quer elogio se não fez por onde merecer elogio? Faça o melhor, que as pessoas vão reconhecer.
E ainda que não reconheçam, você tem a obrigação de fazer o melhor, porque o Senhor diz: tudo quanto você fizer, você faça e faça como se fosse para Deus, não é para os homens. Você entendeu? Porque, infelizmente, elogios daqui, primeiro, que só vão alimentar seu coração, seu ego, assim, dar uma elevada de moral, alguma coisa assim. Mas recompensa mesmo só vem de Deus. É o Senhor. Amém? O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. O cara tinha tudo, né? Tinha tudo, era um fazendeirão rico, Abraão. Agora tu imagina, o cara sai de casa de um dos centros mais desenvolvidos da época e sai sem rumo, porque Deus não diz para onde ele vai. Só diz assim: sai e vai para a terra que eu te mostrarei, um dia eu te mostrarei. E ele obedeceu, ele saiu. Senhor, para onde eu vou? Não, ele não sabia. Foi igual Isaac quando foi ser sacrificado. Pai, e cadê a ovelha? E aí Abraão, pela experiência de vida, por todas as situações que ele vivenciou na caminhada de fé com Deus, ele disse: meu filho, o Senhor proverá. Assim como o Senhor providenciou para Abraão tudo o que ele necessitou no deserto, o Senhor sabia que naquela situação também, aliás, Abraão sabia que naquela situação também, Deus não iria deixar faltar. Por isso que ele está com uma fé tão inabalável ao subir ao monte do sacrifício. Ele tinha fé, por quê? Porque ele já tinha visto, desde que ele saiu da casa da família dele, coisa boa, tranquilidade, mas ele viu tantas coisas nas quais Deus foi fiel, que ele disse: se o Senhor foi fiel antes, vai ser fiel agora também em cima do monte. E ainda que eu tenha que sacrificar meu filho, mas o Senhor vai ressuscitá-lo. Só poderia pensar dessa forma, porque ele falou com muita certeza que ele iria voltar com o menino. Vocês estão lembrando que ele deixa os empregados lá embaixo no pé do monte? E ele diz assim: fiquem aí que eu vou ali com o menino e depois voltamos. Voltamos. Ele sabia que Isaac iria voltar. Por quê? Porque ele cria na fidelidade do Senhor. E por que ele cria na fidelidade do Senhor? Porque o Senhor foi fiel em tantas outras coisas. Por que não seria nessa agora? Então, queridos, a fé, ela se aproveita do que já aconteceu. Essa história de dizer que a fé é um salto no escuro, isso não é bem bíblico, não. Abraão teve várias experiências com Deus, e em todas estas experiências, Deus mostrou a fidelidade dele para Abraão. E por causa dessa demonstração contínua, frequente, de fidelidade do Senhor, é que Abraão creu. Então a fé de Abraão não era um negócio solto no ar, no vácuo, não. A fé de Abraão se baseava em todos os momentos em que Deus comprovou a fidelidade dele, o Senhor. Entendeu? Versículo 36. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão.
o, o, o Eliezer deve ter pensado: ó, meu amigo, se o Senhor deu um filho para o meu patrão velhinho, que já estava caindo dos pedaços, não podia mais nem ter filho, se o Senhor deu um filho para ele, ó, por que o Senhor não vai dar uma esposa para o filho de Abraão? Então, a fé de Eliezer também não estava no vácuo, não estava no espaço, não. Estava nas experiências que ele já tinha tido com Deus e que mostraram a fidelidade de Deus. O que eu quero dizer para você, com todos esses exemplos, o que eu quero que você entenda é que a fé não é um negócio casual que sai do nada em direção ao nada. A fé é algo que é produzido ao longo do tempo, quando a gente vai crendo em pequenas coisas e a fidelidade de Deus se torna demonstrada e você agora pode dizer, como disse Davi: se para proteger uma ovelha eu matei um urso, eu matei um leão, com a graça de Deus, por que eu não posso matar esse filisteu incircunciso? Então, se você olhar a vida de todos os homens de Deus, você vai entender que a fé não é algo casual, não é algo mágico que apareceu do nada. A fé vem de uma aprovação em outras situações em que você é aprovado, mas também Deus demonstra a fidelidade que Ele tem para conosco. Então, a fé não surge assim de repente. Não. É resultado de um histórico de vida, de uma caminhada de vida com Deus. E a fé é algo que cresce. Quanto mais nós vemos Deus fazendo milagres, mais cresce a nossa fé. Você entendeu? Então, é muito bom estar informado das grandezas de Deus. É tanto que os salmistas sempre falam sobre as grandezas do Senhor. E essa grandeza de Deus, quando a gente vê na prática, no dia a dia, isso vai produzir fé no nosso coração. Aumenta a fé no nosso coração. Entendeu? Então, não é à toa, por exemplo, já estamos indo lá para frente, mas é importante para o contexto. Não é à toa, por exemplo, que toda vez que Deus fazia algo assim, glorioso, algo assim diferente, os homens, os servos de Deus, deixavam algum sinal. Um altar ou um altar improvisado, que era um monte de pedra. E aí Deus disse: olha, faz um monte de pedra aqui. O Senhor já respondia, né? Alguém, para quê? Para que quando os filhos de vocês virem esse monte de pedra aqui, perguntaram: o que faz esse monte de pedra aí? Vocês possam dizer: aqui foi onde o Senhor fez um grande milagre. Então, o Senhor, na nossa caminhada de fé, Ele nos orienta a ir deixando os montes de pedra. Então, a fé não surge do nada, ela é resultado de uma caminhada com Deus, quando nós percebemos, nós nos deparamos com a fidelidade e a glória de Deus. Aí, aqueles homens passavam ali e diziam: aqui tem um monte de pedra. Isso significa que, nesse lugar, Deus fez algo extraordinário. Deus se revelou aos homens. E aquilo ali servia de quê? De referencial para a fé. Entendeu?
é quando você experimenta na sua vida ou observa na vida dos outros que algum monte de pedra foi deixado para trás, aí você sabe que o Senhor foi fiel. E se o Senhor foi fiel àquele homem, será fiel a mim também. Desde que você esteja servindo a Deus com dignidade, levando Deus a sério. Então, quando Eliezer cresceu com Abraão, ali no meio da família de Abraão. E à medida que Eliezer viu os milagres que Deus fez para com Abraão, Eliezer creu. A fé dele foi crescendo, até que quando ele recebeu essa missão, alguém poderia ter dito: é impossível, eu vou para uma cidade que eu não conheço, no meio de um monte de gente que eu também não conheço, para encontrar uma família onde tenha uma moça para casar com o patrão, aliás, com o filho do meu patrão. Alguém diria assim: é procurar agulha no palheiro. Mas Eliezer saiu confiante, sabendo que Deus iria prover. Por quê? Porque ele viu, enquanto ele esteve na casa de Abraão, que o Senhor fez grandes milagres para com Abraão. Então ele disse: eu posso confiar. Eu posso confiar. Você entendeu? Por isso é tão importante, se você quiser crescer na fé, ande perto de homens de Deus e de mulheres de Deus. Porque à medida que você vir aquilo que Deus faz na vida deles, aquilo ali serve de experiência para você, de edificação da sua fé. Ficou claro? Mas se você só anda com gente derrotada, que não faz nada na vida, que não confia em Deus, que não leva Deus a sério, não tem como você ser um homem de fé, uma mulher de fé. Entenda isso. Fé é uma coisa que a gente aprende e que ela começa e vai aumentando. Entendeu? Por isso é que Jesus disse: olha, a fé é como um grão de mostarda, que você lança no chão, depois se torna uma árvore. Por isso é que o Senhor diz: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, então vocês poderão até dizer: esse monte se ergue, lança no mar, e assim será. Amém? Então, se você quer ser grande na fé, ande com pessoas grandes na fé. Entendeu? Você só anda com vacilão e quer ser uma pessoa firme? Não funciona assim. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai. Aqui ele contar a história que a gente já sabe, né? A gente já sabe porque viu isso quando Abraão decidiu enviá-lo para a cidade de Harã. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai, e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei, disse Eliezer: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Abraão respondeu: eu tenho obedecido fielmente ao Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo. Por que ele poderia dizer com tanta certeza que tudo ia dar certo? Hein? Por causa do que ele disse anteriormente. Olha o que ele diz.
eu tenho obedecido fielmente a Deus. Para quem obedece fielmente a Deus, tem a garantia na Bíblia de que vai dar tudo certo. Entendeu? Foi o argumento que Abraão usou para convencer Eliezer. Ele disse: olha, eu tenho sido fiel ao Senhor. Não estou pedindo nada errado, não estou pedindo nada demais. Eu tenho certeza que o Senhor vai atender o meu pedido. Ok? Agora, quem vive aprontando, fazendo besteira e tem uma consciência pesada, jamais terá essa convicção. Não é verdade? Ele diz: no meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. Aí Eliezer conclui aqui essa explicação e ele diz: e foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Irmãos, não adianta você esperar que Deus abençoe aquilo que você fez sem dar satisfação a Ele. Você entendeu? Por que Eliezer tinha essa certeza que iria dar certo? A missão dele realmente iria ser cumprida ou executada devidamente. Por que ele pediu com tanta confiança que aquilo que ele estava ali para fazer daria certo? Primeiro, o que ele estava fazendo era uma coisa dentro da vontade de Deus. Deus queria que Isaac tivesse uma esposa. O que ele estava fazendo estava de acordo com a orientação do seu líder, do seu mentor espiritual. Viu? Tem gente que chega fazendo coisa da própria cabeça e quer que Deus abençoe, que dê certo. Dá não? Tem gente que pega, faz as coisas lá da sua própria cabeça e depois chega para o pastor e diz: pastor, abençoe. E eu digo: abençoe não. Assim igual o Silvio Santos, por tua conta e risco. Eu não vou abençoar isso aí não. Não vejo Deus nesse negócio. Aí lá na frente, quando a irmã ou o irmão vai entender que fez tudo errado, às vezes já está sem jeito, né? Está sem jeito. Eu já vi uma família todinha ser destruída por causa desse tipo de bobeira. Muitos anos atrás, tinha uma família aqui, aí a filha, rebelde, resolveu ir para outra igreja, porque lá tinha um pastor legal, divertido. Aí foi, chega o casal, dois irmãos já de cabelo branco. Ai, pastor, o senhor sabe, né, filho, é muito sério. Nós vamos sair da igreja, porque minha filha é adolescente e eu tenho que acompanhar minha filha. E eu disse: onde a senhora viu isso, irmã? Na Bíblia? Os pais acompanhando os filhos? A Bíblia fala sobre filhos acompanhando o pai. Vocês vão sair sem convicção de Deus, sem direção de Deus, para agradar a cabecinha oca de um adolescente? Ela saiu já errado, vocês vão junto? É, pastor, mas o senhor sabe como é coração de mãe. Sei. Mas o senhor abençoa? Diz: abençoa não. Mas também não vou lhe impedir de sair, não. Eu não estou aqui para prender ninguém da igreja. Agora, a minha bênção
Eu não vou dar minha bênção para aquilo que Deus não está abençoando, Deus não respalda. Saia sem a minha bênção, por sua conta e risco. Irmãos, infelizmente, eu fico tão triste quando as coisas que eu falo dá certo. Queria que eu errasse toda vez que eu falasse um negócio desse. Infelizmente, até hoje eu não sei onde esse povo está. Está tudo por aí, um para um lado, um para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Família todinha despedaçada. Todinha. Porque o pessoal quer fazer as coisas do seu próprio jeito e tem a infantilidade de achar que Deus vai abençoar. E quer que o pastor abençoe. Abençoou não. Eu já abençoei muita gente aqui que pediu para sair. Vai, irmão. Deus abençoe. Siga a direção do Senhor. Vá em frente. Abençoo com felicidade. Mas você querer minha bênção para fazer besteira, não peça, não perca seu tempo não. Não vai ter. Não adianta. Seja quem for, não adianta. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Versículo 42, né? 42, concluímos. Próxima terça-feira iremos para o versículo 43. Ok? Vamos orar. E logo depois os irmãos poderão vir aqui deixar sua oferta, devolver seu dízimo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite, pela tua palavra. Que esta palavra, meu Senhor, fique gravada com ferro no nosso coração. E que possamos, meu Senhor, reformular a nossa vida de acordo com estas verdades tão preciosas. Que tu estejas, meu Deus, ministrando sobre todos nós e que aquilo que aprendemos hoje não tenha sido em vão, mas que possamos, Senhor, colocar a nossa vida no centro da tua vontade e assim, Senhor, que nos tornemos servos bons e fiéis, como diz a tua palavra. Deus nos abençoa, nos conduz cada vez mais conforme a tua vontade, até que se cumpra plenamente na nossa vida o teu propósito. Agradecemos a ti desde já. Que tu abençoes, meu Senhor, o teu povo que agora estará ministrando a sua adoração, colocando, meu Senhor, na tua casa aquilo ou parte daquilo que tu lhes tens concedido. Que tu abençoes, recompenses e multipliques cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, obrigada por essa noite, por ter nos trazido aqui. Agora queremos pedir a tua bênção, Senhor, de nos levar em paz para as nossas casas, ó Senhor, e guardar essa paz, ó Deus, da tua palavra que nos dá a certeza que o Senhor está conosco. E o Senhor quer trabalhar na nossa vida, o Senhor quer nos fazer ser humanos melhores, ó Deus, para multiplicar, Senhor, essa graça e essa misericórdia na vida de outras pessoas. Nos ajuda, meu Senhor. Nós dependemos de Ti
E nós só temos a Ti, Senhor, como Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Nos leva em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.